Olá a todos e todas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula elaborada para o curso de Química do IFSC São José. Na aula de hoje, a gente dá continuidade aos processos de produção de ATP na célula, que a gente começou a ver na aula anterior, quando falou de via glicolítica. Hoje, a gente vai ver que o principal produto da via glicolítica, que é o piruvato, vai ser convertido em um radical acetil e esse acetil vai ser enviado para dentro de uma organela chamada mitocôndria, onde acontece uma série de reações de oxidação que convertem o acetil em gás carbônico e água, e a energia dissipada permite a formação de uma grande quantidade de ATP. Alguns autores estimam que cada acetil que passa pelo ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória dissipa energia suficiente para a produção de 17 ATP, totalizando 34 ATP pelos dois acetil. 36, então, por molécula de glicose, considerando junto a via glicolítica. A maioria dos autores, porém, é menos otimista, inferindo que, graças a uma série de investimentos, esse rendimento é de 14 ATPs por molécula de acetil, totalizando 26 ATP por molécula de glicose. E vários defendem valores intermediários. O assunto é controverso, mas ninguém discute que em condições aeróbicas, cada molécula de glicose pode fornecer energia para a produção de muito mais ATP do que em condições anaeróbicas. Em eucariontes, como eu comentei há pouco, as reações do ciclo do ácido cítrico se dão no interior de mitocôndrias, enquanto em procariontes, essas reações acontecem mediadas por enzimas livres no citosol e associadas à membrana plasmática. As bactérias que conseguem realizar essas reações são ditas bactérias aeróbias ou bactérias aeróbicas. As que não conseguem são chamadas bactérias anaeróbicas. As mitocôndrias são organelas muito diferentes da maioria das demais organelas presentes em uma célula eucarionte. Para começo de conversa, as mitocôndrias são formadas não por uma, mas duas membranas celulares. A membrana externa, que é lisa, altamente permeável para pequenos compostos, e a membrana interna, toda cheia de dobras que aumentam a superfície e que tem uma permeabilidade altamente seletiva, capaz de controlar muito bem a passagem de compostos pequenos, até mesmo prótons livres. Isso a gente vai ver é extremamente importante para o funcionamento dessa membrana. Outra característica que chama atenção nas mitocôndrias é a presença dos ribossomos. O retículo endoplasmático granular também tem ribossomos que vão lá, se acoplam a ele temporariamente, mas os ribossomos da mitocôndria são permanentes. São inclusive produzidos no interior da própria mitocôndria. Se vocês lembrarem bem, ribossomos são feitos de RNA, que para ser produzido precisa de um molde de DNA, e aí é que vem uma das características mais marcantes das mitocôndrias. Elas têm DNA próprio, independente do DNA do núcleo da célula, que contém informação genética para transcrever os ribossomos da mitocôndria e RNA mensageiro que vai codificar proteínas que só tem nas mitocôndrias. Tem mais, por causa dessa característica, as mitocôndrias só podem ser geradas a partir de outras mitocôndrias, como se fosse um organismo vivo, independente, um simbionte vivendo no interior das células eucariontes. O DNA e os ribossomos dos organismos procariontes, quer dizer, bactérias, são ligeiramente diferentes do DNA e ribossomos dos organismos eucariontes. Os ribossomos dos procariontes são um pouco menores, e o DNA dos procariontes são duplas fitas circulares, enquanto dos eucariontes são duplas fitas lineares, abertas. Quem é que adivinha como são os ribossomos e o DNA das mitocôndrias? Apesar de mitocôndrias serem organelas presentes unicamente em organismos eucariontes, o seu DNA e os seus ribossomos são típicos de organismos procariontes. Ou seja, os ribossomos dentro da mitocôndria são um pouco menores do que os ribossomos que tem nas demais partes da célula. E o DNA que tu vais encontrar ali dentro é uma molécula de DNA circular. Essas características são um forte indicativo de que as mitocôndrias dos primeiros organismos eucariontes aeróbicos tenham derivado de uma associação entre um organismo eucarionte primitivo e uma bactéria aeróbica. A corrente de evidências que dão suporte a essa hipótese é a chamada teoria da endossimbiose.
O mesmo acontece com cloroplastos, que também são formados por duas membranas, uma interna e uma externa, sendo sendo a externa lisa e permissiva, enquanto a interna é cheia de dobras. Também tem os seus próprios ribossomos, também tem o seu próprio material genético, estruturalmente semelhantes aos ribossomos e DNA de procariontes. A teoria da endossimbiose defende origem endossimbiótica para mitocôndrias e para cloroplastos. Agora que a gente já sabe tudo sobre as mitocôndrias, vamos ver a conexão entre essas organelas com a via glicolítica, que acontece lá no citosol. Lembra, citosol é esse fluido que tem livre entre as organelas celulares de eucariontes. O piruvato que é gerado a partir da via glicolítica tem esse terminal aqui, carboxil, que é como um carbono inorgânico. Ainda do lado de fora da mitocôndria, esse carbono vai ser removido na forma de gás carbônico que se difunde para fora da célula. Enquanto isso, o que resta, o radical acetil, vai se ligar temporariamente a um carreador chamado coenzima A, formando nessa reação, então, acetilcoenzima A ou acetil-CoA. A coenzima A é um nucleotídeo que vocês já conhecem, a adenosina. Por isso, inclusive, se chama coenzima A, e essa adenosina é a mesmíssima adenosina lá do ATP e também é a mesma que compõe as moléculas de RNA. As adenosinas do DNA não são idênticas, elas têm um oxigênio a menos no carbono 2, mas também são derivadas de adenosinas iguais a essa. Então, a coenzima A é uma adenosina ligada a dois fosfatos, e onde entraria o terceiro fosfato, se fosse um ATP, tem um ácido pantotênico, seguido de uma mercaptoetilamina, e lá na pontinha, o que nos interessa, que é a região funcional da coenzima A, um radicalzinho tiol. Esse radical tiol pode ser facilmente desprotonado, convertendo-se em um sulfeto, no qual vai se ligar com facilidade o acetil. Ou outros radicais semelhantes que a gente vai ver em outras aulas, que são chamados de acil. Na verdade, o acetil ele faz parte de uma família de compostos chamados acil. Mas isso não é o assunto para agora, não te preocupa com isso ainda. Bom, então, na forma protonada, a coenzima A pode ser representada como CoASH. E aí ela desprotonada pode se ligar ao radical acetil ou qualquer outro acil. Olha de novo essa reação da formação do acetilcoenzima A, formada a partir do piruvato. O piruvato perde o carboxil e um elétron, enquanto o grupo tiol da coenzima A perde um hidrogênio e um elétron. Quem é que vai captar esse par de elétrons e esse hidrogênio? Esse camarada que vocês já conhecem, lá da aula anterior, da via glicolítica, o NAD+, que reduzido se torna NADH. O acetil carreado pela coenzima A, já pode ser enviado para dentro da mitocôndria. E olha só que interessante é essa entrada. Para passar a membrana externa, ninguém tem problema, porque é uma membrana altamente permissiva, altamente permeável. A membrana interna, porém, não é bem assim, ela tem uma permeabilidade muito seletiva e controla muito o que entra e o que sai. Temos interesse na entrada do acetil, mas a coenzima A é muito grande para atravessar a membrana. Para atravessar a membrana, então, o acetil é transferido para um composto menor, chamado carnitina, está ele aqui, formando acetilcarnitina, enquanto a coenzima A, na sua forma protonada, volta lá para o citosol para buscar mais algum acetil que tiver disponível por lá. Essa transferência do acetil da coenzima A para a carnitina é feita por uma enzima, que por causa dessa ação dela é chamada de carnitina aciltransferase, que fica associada à membrana interna da mitocôndria, bem perto de uma proteína transportadora que permite a passagem da carnitina livre ou associada a acetil ou outros radicais acil. A acetilcarnitina passa para dentro da mitocôndria e uma outra carnitina aciltransferase transfere, como o nome diz, o acetil que está aqui nessa carnitina, adivinha para quem? Quem é que está lá dentro da mitocôndria esperando o radical acil? Outra coenzima A, na forma protonada, CoASH. A carnitina, então, sem o acetil, volta pelo mesmo transportador, pronta para receber outro radical acetil e repetir esse processo. No fim, é como se o acetilcoenzima A tivesse atravessado a membrana, mas a gente sabe que só quem atravessou foi o acetil.
Uma coenzima A trouxe o acetil até aqui, a carnitina fez a transferência do acetil, e outra coenzima A já estava do lado de dentro esperando para levar o acetil para as próximas etapas. Aliás, de onde é que veio mesmo esse acetil aqui, gente? Respondeu certo quem respondeu? Via glicolítica, que converteu uma glicose em 2 piruvatos, cada um deles sendo descarboxilado e convertido em acetil, acetil sempre ligado a uma coenzima A. Mas a via glicolítica não é a única fonte de radicais acetil. Em uma situação de jejum ou jejum prolongado, ácidos graxos também são utilizados como fonte de energia. Para isso, eles são quebrados num conjunto de reações conhecido como beta-oxidação, onde são fragmentados de 2 em 2 carbonos, fornecendo radicais acetil que podem ser encaminhados pelo mesmo processo que a gente viu para o interior da mitocôndria. E aí eles podem ser utilizados como fonte de energia. Assim, radicais acetil derivados da via glicolítica ou da beta-oxidação dos ácidos graxos, eles podem ser utilizados como fonte de energia no interior da mitocôndria para a formação de ATP. E esse é o trabalho das mitocôndrias, formar ATP. Para isso acontecer, tem 2 importantes conjuntos de reações que acontecem na mitocôndria. O ciclo do ácido cítrico, também conhecido como o ciclo de Krebs, que foi chamado assim em homenagem ao alemão Hans Krebs, que foi quem descreveu esse ciclo, e a cadeia respiratória. O ciclo do ácido cítrico é um conjunto de reações cíclicas que acontece mediado por enzimas livres no espaço interno da mitocôndria, que a gente vai chamar a partir de agora de matriz mitocondrial. Esse espaço interno da mitocôndria, a partir de agora, vamos chamar de matriz mitocondrial. Enquanto isso, a cadeia respiratória acontece mediada por enzimas que são associadas à membrana interna da mitocôndria. Esse aqui é o ciclo do ácido cítrico. Olha que coisa mais linda! Daqui a pouquinho eu volto para essa figura, mas para começar, vamos trabalhar sobre essa aqui, que é a mesma coisa, só que mais simplificada. A gente vai começar aqui, ó, com esse composto que se chama oxaloacetato. Aqui tu enxerga a forma protonada do oxaloacetato, que é ácido oxalacético, e aqui a forma de oxaloacetato mesmo. Esse camarada aqui é a porta de entrada dos radicais acetil para o ciclo do ácido cítrico. Então, ó, o acetil chega. Quem é que está carregando o acetil? Coenzima A. O acetil é transferido da coenzima A para o oxaloacetato. A coenzima A protonada, reduzida, CoSH, volta livre para buscar outro acetil, enquanto o oxaloacetato, acetilado, passa a se chamar como, gente, acetiloxalacetato? Não, até podia, mas o nome desse novo composto é citrato, ou ácido cítrico, que é o que dá nome ao ciclo, além do alemão Krebs. Esse ciclo pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Aliás, olha aí a estrutura do citrato, que tem 3 carboxilas e por isso também é chamado de ácido tricarboxílico. Daí que também dá para chamar o ciclo do ácido cítrico de ciclo do ácido tricarboxílico, ou a sigla em inglês TCA, e é por isso que em alguns textos em inglês vocês vão encontrar a nomenclatura TCA cycle. Então, só para dar a nomenclatura mesmo, ó, esse ciclo aqui ele tem 3 nomezinhos, na verdade, que são os nomes mais comuns, que são ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo TCA. Bom, o citrato agora vai sofrer várias modificações, todas elas mediadas sempre por enzimas. Nessa etapa aqui ele vai sofrer algumas pequenas modificações para preparar ele para essa outra etapa aqui, em que ele vai perder um par de elétrons e hidrogênio. Primeiro ponto importante dessa reação, desse ciclo de reações. Esses elétrons e hidrogênio vão ser captados pelo nosso já conhecido aceptor de elétrons, NAD+, que vai virar NADH. E a saída desses elétrons faz com que esse composto seja descarboxilado, ou seja, que perca um carbono na forma de CO2. O produto dessa descarboxilação é um alfa-cetoglutarato, que eu vou deixar quieto por enquanto, mas esse composto vai aparecer ainda várias vezes ao longo desse curso. Então já marca ele, bota dentro dele de um coraçãozinho, sublinha, pinta de roxo, faz o que quiser, mas não esquece dele,
porque ele vai aparecer mais tarde, vindo de outro lugar totalmente diferente. Lindo ele! No próximo passo, o alfa-cetoglutarato vai ser oxidado novamente, ou seja, vai perder mais um par de elétrons, vai perder hidrogênio e com isso vai perder o último carbono que sobrou, também na forma de CO2. Quem é que vai captar esses elétrons e esses prótons? Outro NAD+, que vai virar NADH. O produto formado dessa oxidação é um radical succinil, que vai se ligar temporariamente a uma coenzima A-succinil-CoA, e esse composto succinil ele é instável e vai ser quase imediatamente convertido em succinato, dissipando energia, numa reação muito favorável e irreversível. A energia dissipada é utilizada aqui na formação de um GTP, que é equivalente ao ATP. Inclusive, normalmente o terceiro fosfato do GTP pode ser transferido para um ADP, formando ATP mesmo. Os carbonos do acetil já se foram, mas ainda tem elétrons e hidrogênios que eram do acetil nesse composto resultante, o succinato, e ainda tem bastante energia nesses elétrons. Daí que o succinato vai sofrer mais algumas modificações sucessivas, insisto, todas mediadas por enzimas, onde ele vai ser oxidado, perdendo hidrogênios e elétrons mais 2 vezes. Numa dessas oxidações, o aceptor de elétron vai ser um outro composto parecido com o NAD, que é o FAD. FAD é flavina-adenosina dinucleotídeo, parente do NAD, que é nicotinamida adenosina dinucleotídeo. FAD mais um par de elétrons mais um par de prótons é convertido em FADH2. Mais para frente, uma nova oxidação gerando mais um NADH e o produto final é o oxalocetato, idêntico ao oxalocetato que começou isso tudo, que está pronto para receber mais um acetil de uma outra coenzima A, pronto para começar tudo de novo. O acetil se liga ao oxalocetato e uma série de reações consecutivas vai sendo oxidado e descarboxilado, perdendo energia na forma de elétrons e carbono na forma de CO2, até liberar novamente o receptor de acetil, que é o oxalocetato. O que a gente percebeu até aqui? A via glicolítica e o ciclo do ácido cítrico são conjuntos de reações de oxidação da matéria orgânica. Na via glicolítica se gerou 2 ATP como saldo e no ciclo do ácido cítrico mais 1 ATP por acetil, ou seja, mais 2 ATP por molécula de glicose, que chegou até aqui. Ao longo de todo o processo, os carbonos da glicose foram-se embora na forma de CO2, enquanto os elétrons de alta energia e alguns dos hidrogênios foram captados por aceptores de elétrons, NAD+, e FAD, que foram convertidos respectivamente em NADH e FADH2. A gente não estava dando muita bola para esses nucleotídeos, o NADH e o FADH2, mas eles vão ser peça central na próxima etapa para a geração de ATP. A próxima etapa é a cadeia respiratória, que acontece na membrana interna da mitocôndria e usa a energia desses elétrons do NADH e do FADH2 para gerar uma grande quantidade de ATP e devolve os aceptores de elétrons NAD+, e FAD para repetir as reações da via glicolítica e no ciclo do ácido cítrico. Vamos voltar para essa figura aqui, onde a gente vai ver mais alguns detalhes interessantes do ciclo do ácido cítrico. Tudo começa na transferência do acetil, que está na coenzima A, para o oxalacetato. Uma molécula de água é consumida no processo. A coenzima A fica com os hidrogênios dessa água e vai-se embora na forma protonada coenzima A, SH ou CoASH. A enzima que catalisa essa reação se chama citrato-sintase. O oxalacetato, que recebeu o acetil e uma hidroxila, transforma-se em citrato, que vai ser desidratado numa reação reversível catalisada por uma enzima chamada aconitase, e uma nova hidratação, só que em lugar diferente, vai transformar, no fim, o citrato em isocitrato. Aí acontece a primeira oxidação do ciclo do ácido cítrico. O isocitrato perde um par de elétrons lá no carbono 3, virando alfa-cetoglutarato. Os elétrons resultantes do processo são captados por NAD+, e o hidrogênio estabiliza esse NAD, convertendo em NADH. Na verdade, é NADH mais H+, porque fica o hidrogênio dando sopa por aí. O alfa-cetoglutarato é oxidado mais uma vez, perdendo mais um par de elétrons, mais hidrogênio e o último carbono que tinha sobrado na forma de CO2. O radical succinil formado se estabiliza por uma coenzima A,
que entra na conversa para sair logo em seguida, mais na frente, formando succinato mais coenzima A. Essa transformação libera energia utilizada na formação de um GTP, a partir de GDP mais fósforo inorgânico, que é equivalente, a gente já viu, a ATP. O succinato vai ser oxidado, perdendo elétrons e hidrogênios que vão ser captados pelo FAD, formando fumarato, que é convertido em malato, pronto para ser oxidado novamente para virar oxalacetato. Essa conversão de succinato em fumarato, inclusive, acontece associada à membrana interna da mitocôndria e já libera o FADH2 direto na cadeia respiratória. Apavorou? Relaxa. O que é importante aqui? O acetil entra na mitocôndria e na matriz mitocondrial vai participar de um conjunto de reações cíclicas, o ciclo do ácido cítrico, onde os carbonos desse acetil vão-se embora na forma de gás carbônico e alguns dos seus elétrons vão ser captados para movimentar a cadeia respiratória, que é o passo seguinte. Beleza? Ver o panorama geral ajuda a gente a entender um processo como um todo. O que vai acontecer agora é simplesmente lindo. Olha essa figura de um pedaço da mitocôndria. Proteínas da membrana interna, que nessa figura estão representadas por essas massas 1, 2, 3 e 4, vão pegar os elétrons do NADH e do FADH2 e usar a energia desses elétrons para bombear prótons, quer dizer, hidrogênios livres, do interior da mitocôndria para o espaço entre as membranas. Isso vai gerar um acúmulo de cargas positivas nessa região e uma diferença de potencial, deixando a membrana negativa pelo lado de dentro, que vai atrair fortemente esses prótons. O único caminho de volta dos prótons é por essa máquina de fazer ATP, que usa a energia dissipada pela passagem dos prótons para ligar covalentemente ADP a fósforo inorgânico, formando o ATP. Entenderam? Olha, os elétrons fornecidos pela via glicolítica e ciclo do ácido cítrico vão gerar um fluxo de elétrons, uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons é utilizada para bombear prótons para fora. A passagem de prótons de volta para dentro da mitocôndria movimenta a máquina de formar ATP. Aí está a cadeia respiratória. Esse conjunto de proteínas associado à membrana interna que bombeia prótons da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas. O primeiro complexo de proteínas é chamado de complexo 1 e ele retira elétrons diretamente do NADH. A gente diz que ele é um complexo de proteínas porque não é uma proteína só, são várias proteínas associadas. Então, e tem vários desses complexos. Então, a cadeia respiratória tem o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, ok? Cada um deles um conjunto de proteínas associadas. Então, voltando ali, ó, o complexo 1 retira os elétrons do NADH fornecidos pelo ciclo do ácido cítrico. Essa transferência é possível porque o complexo 1 é mais eletronegativo do que o NADH, então a transferência é sem volta. Deixe esse complexo 2 quietinho por enquanto, vamos direto para o complexo 3. O complexo 3 é mais eletronegativo do que o complexo 1. Então adivinha o que acontece? O complexo 3 vai roubar os elétrons do complexo 1. Essa transferência de um par de elétrons causa deformação do complexo 1, permitindo que ele bombeie 4 prótons para o espaço entre as membranas. O complexo 2 é uma outra entrada de elétrons. Ele capta elétrons do FADH2, gerado lá na conversão de succinato a fumarato, lá no ciclo do ácido cítrico, que eu já tinha comentado para vocês. O complexo 2 também capta elétrons do NADH que vem lá da via glicolítica, devolvendo o NAD+ para o citosol, o que permite que a via glicolítica continue acontecendo em condições aeróbicas. Os elétrons do complexo 2 também são captados pelo complexo 3. Daí, ó, um par de elétrons vai do complexo 1 para o complexo 3, outro par vai do complexo 2 para o complexo 3 também. Essas passagens de elétrons pela membrana não são assim tão simples, porque a membrana é hidrofóbica e o fluxo de elétrons é muito difícil. Por isso, para facilitar essa transferência de elétrons, sempre aos pares, tem um composto químico chamado ubiquinona, que tem bastante mobilidade pela região hidrofóbica da membrana e tem afinidade pelos elétrons. Aqui a ubiquinona é representada pela letra Q. Quando o complexo 3 junta 4 elétrons, não interessando de onde é que eles vêm, se é do complexo 1, ou se é do succinato, ou se é da via glicolítica, esses elétrons vão ser transferidos para o complexo 4, que logicamente é mais eletronegativo do que o complexo 3. Essa transferência
faz com que o complexo 3 bombeie mais 4 prótons para o espaço entre as membranas. Quem faz essa transferência do complexo 3 para o complexo 4 é um composto chamado citocromo C. O complexo 4 é o último complexo da cadeia respiratória. Agora, o único camarada que é mais eletronegativo do que o complexo 4 é o próprio oxigênio. Gente, é aqui que entra o oxigênio pela primeira vez, reparou? Claro que se não tiver oxigênio, tudo isso fica trancado desde o início do ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque senão, ninguém recebe esses elétrons no final do processo e a formação de radicais livres destruiria a célula. Mesmo em condições aeróbicas, alguns radicais livres ainda se formam, ainda que em menos quantidade. Daí a importância da gente ingerir antioxidantes na nossa alimentação, como vitamina C e vitamina E, que vão defender as nossas células desses radicais livres. Bom, daí o oxigênio é o último aceptor de elétrons. Um oxigênio molecular mais 4 elétrons vai se converter em 2 O2-, que se juntam com 4 prótons formando 2 moléculas de água. Essa é a hora que alguém acha isso esquisito. Pera aí, os complexos 1, 3 e 4 ficam bombeando o tempo inteiro prótons para fora. Como é que ainda tem prótons na matriz mitocondrial disponíveis para formar água? Vamos pensar? Os prótons têm que achar um caminho de volta. Que caminho é esse? O gerador de ATP. É a única passagem de prótons pela membrana interna. Claro que algum próton ou outro, eles conseguem escapulir, atravessar diretamente a bicamada de fosfolipídios, mas isso é muito pouco. A maioria passa mesmo pela máquina de produzir ATP, que recebe o nome de complexo F0F1. Esse complexo F0F1, essa máquina de produzir ATP, aproveita a energia cinética do fluxo de prótons pela membrana para mecanicamente ligar fósforos inorgânicos a ADP, com energia cinética suficiente para que as ligações se estabeleçam. É assim, gente, que a mitocôndria consegue formar uma grande quantidade de ATP por cada acetil que é derivado da via glicolítica, ou mesmo acetis e elétrons carregados pelo NADH e FADH2, derivados de outras vias catabólicas, como a beta-oxidação dos ácidos graxos. Aminoácidos também podem ser usados como fonte de energia. Para isso, eles precisam ser desaminados, ou seja, tem que retirar o radical amina deles, né? E o que sobra, que é um alfa-cetoácido, pode ser convertido em alguns dos intermediários do ciclo do ácido cítrico. É o que a gente vê nessa figura aqui, que mostra como cada um dos 20 aminoácidos que compõem as nossas proteínas pode ser convertidos em intermediários do ciclo do ácido cítrico e, portanto, ser utilizados como fonte de energia. Vamos usar como exemplo esse grupinho aqui embaixo: alanina, cisteína, glicina, serina e triptofano. Todos esses aminoácidos podem ser desaminados e facilmente convertidos em piruvato. O piruvato pode ser descarboxilado, como a gente viu, tornando acetil, e alimentando o ciclo do ácido cítrico, ou ser convertido diretamente em oxalacetato, que é um dos intermediários do ciclo. Assim como esses, cada um dos 20 aminoácidos que compõem as nossas proteínas pode ser incorporados ao ciclo do ácido cítrico e assim utilizados como fonte de energia. Bom, essa aula foi densa, mas, na minha opinião, é uma das aulas mais bonitas da disciplina e ela vai te dar subsídios importantes para entender melhor como é que funciona a regulação energética do organismo, os caminhos metabólicos intracelulares que acontecem após uma refeição, durante um jejum prolongado ou em situações de estresse. Por isso é que eu acho essa aula tão importante. Então, gente, conselho, explorem bem essa aula aqui, tá? Eu espero que ela tenha sido muito proveitosa. Então, é isso. Aquele abraço e cuidem-se muito!